Olá, pessoal! Nesta aula agora, nós iremos trabalhar sobre o papel social da linguagem. Vamos lá para o nosso slide. Como está aí aparecendo na tela para vocês, o poder das variedades linguísticas. A língua, na concepção da sociolinguística, é intrinsecamente heterogênea, múltipla, variável, mutante, instável e está sempre em desconstrução e reconstrução. Ao contrário de um produto pronto e acabado, a língua é um processo, um fazer-se permanente e nunca concluído. Então, a gente pode concluir disso que é uma atividade social, a língua é um trabalho coletivo, é produzido por todos os seus falantes, cada vez que eles se interagem por meio da fala ou da escrita. Então, a língua ela é um sistema de sons vocais pelo qual se processa numa comunidade humana o uso da linguagem. É renovação, pois expressa a vida. Se ela para, pode-se dizer que ela está morta, porque a história de uma língua é a história de um povo, certo? Então, como está aí no slide para vocês, nenhuma língua permanece uniforme em todo o seu domínio e ainda num só local apresenta nenhum número de diferenciações de maior ou menor amplitude. Porém, estas variedades não prejudicam a unidade da língua ou a consciência daqueles que a utilizam como um instrumento de comunicação ou emoção. Então, gente, existem tantas variedades linguísticas quanto os grupos sociais que compõem uma comunidade de fala, né? Essa variação ela pode acontecer de formas diferentes, até mesmo dentro de um único grupo social. Porém, ela não é aleatória, fortuita ou se dá de forma caótica, né? Pelo contrário, apresenta-se de forma organizada e condicionada por diferentes fatores. Então, essa heterogeneidade ordenada tem a ver com a característica própria da língua, que é o fato dela ser altamente estruturada e, sobretudo, um sistema que possibilita a expressão de um mesmo conteúdo informacional por meio de regras diversas, todas igualmente lógicas e com coerência funcional, né? Então, como está aí no slide, é um sistema que proporciona aos falantes todos os elementos necessários para a sua plena interação sociocultural. Então, a variedade de uma língua que o indivíduo usa é determinada por quem ele é. Todo falante aprendeu tanto a sua língua materna como uma particular variedade da língua de sua comunidade linguística, e essa variedade ela pode ser diferente em algum ou em todos os níveis de outras variedades da mesma língua, aprendidas por outro falante dessa mesma língua. E tal variedade é identificada como o quê? Essa variedade, segundo essa dimensão, ela é chamada de dialeto. Então, nenhuma língua permanece estática. Ela apresenta variedades geográficas, sociais e também individuais, já que o falante procura utilizar o sistema idiomático da melhor forma que lhe convém. Então, com essas diferenciações, não há prejuízo na unidade da língua. O que existe é a comunicação. Na comunicação, como está aí no slide, existe algo comum para o emissor e o receptor que lhes facilita a compreensão. Esse elemento é a norma linguística que ambos os interlocutores adquirem da comunidade. Então, a norma é instável, pois ela está presa à estrutura político-social e pode mudar no curso do tempo se o indivíduo mudar de um grupo social. A fala é a imagem de uma norma e varia de usuário para usuário. Dessa forma, é uma ilusão, gente, acreditar que a língua ela possa um dia parar, pois ela é a imagem e a voz de um povo. Vamos ver sobre as variedades linguísticas.
A história da língua portuguesa mostra muitas variedades linguísticas dentro do grande território brasileiro. Do norte ao sul se fazem presentes o falar amazônico, o nordestino, o baiano, o mineiro, o fluminense, o sulista, entre outros que se subdividem, formando uma vasta diversidade. Então, há duas línguas no Brasil. Uma que se escreve e que recebe o nome de português, e outra que se fala e que às vezes é desprezada, que nem mesmo tem nome, né? E é esta última que é a língua materna dos brasileiros. A outra, né, a outra língua escrita, o português, ela tem de ser aprendida na escola e a maior parte da população nunca chega a dominá-la adequadamente, né? Então, na realidade, não existe um sistema escrito capaz de reproduzir fielmente a riqueza da língua falada. O que acontece é que existem graus de diferença nessas distâncias entre as duas formas da língua. Então, as diferenças entre essas formas se acentuam dentro de um contínuo tipológico, que vai do nível mais informal ao mais formal, passando por graus intermediários. A informalidade, gente, ela consiste em apenas uma das possibilidades de realização, não só da língua falada, como também da língua escrita. Vamos ver aí o slide. A civilização tem dado uma importância extraordinária à escrita e muitas vezes, quando nos referimos à linguagem, só pensamos nesse seu aspecto. É preciso não perder de vista, porém, que ao seu lado há, mais básica, uma expressão oral, porque o homem é apenas metade de si mesmo, a outra metade é a sua expressão. Certo? Então, o nacionalismo busca as origens sem perder a visão crítica da realidade brasileira. É uma forma de repensar a literatura, a valorização do falar cotidiano, numa busca do que seria a língua brasileira, como falamos e como somos. Então, é uma análise crítica da sociedade burguesa capitalista, consciente e de denúncia, porque na realidade não é a elite que muda a linguagem, mas sim o povo, pois necessita da mudança. A elite, ela é apenas aceita, né? Apenas aceita essa mudança. Então, a linguagem é uma atividade de interação social, ou seja, é uma manifestação de competência comunicativa, definida como capacidade de manter a interação social mediante a produção e o entendimento de textos que funcionam comunicativamente, certo? Então, essa linguagem, ela possibilita ao homem representar a realidade física e social e, desde o momento em que é aprendida, conserva um vínculo muito estreito com o pensamento. Possibilita não só a representação e regulação do pensamento e da ação próprios e alheios, mas também comunicar ideias, pensamentos e intenções de diversas naturezas e assim, pessoal, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais anteriormente inexistentes. Então, vamos aqui para o nosso slide. Essas diversas dimensões da linguagem não se excluem. Não é possível dizer algo a alguém sem ter o que dizer. E ter o que dizer, por sua vez, só é possível a partir das representações construídas sobre o mundo. Então, a comunicação com as pessoas permite, consequentemente, a construção de novos modos de compreender o mundo e de novas representações sobre ele. Mas se um dos interlocutores ouve a fala do outro e não compreende inteiramente, ou seja,
não percebe as suas intenções, a comunicação não se dá de forma plena. Para uma pessoa se comunicar por meio da língua, além de conhecer o seu vocabulário e as suas leis combinatórias, ela necessita também perceber a situação em que se dá a comunicação. Isto é, ter consciência do seu contexto, certo? Então, como está aí no slide, o contexto é parte da representação mental que envolve uma gama muito grande de conhecimentos e informações. São a nossa visão de mundo e a organização mental, com situações estereotipadas e sem ordenação que decidem se as condições necessárias à adequação dos atos de fala foram realmente preenchidas ou não. Então, esses atos de fala referem-se a atitudes passadas ou futuras do falante ouvinte, pois funcionam como princípios através dos quais as atitudes elas são controladas e comentadas ou podem até ser usados com o objetivo de fornecer informações sobre essas atitudes. Então, fica óbvio que quando o indivíduo ele passa a ter contato com outras pessoas, percebe que nem todos falam como eles ou como seus parentes mais próximos. Então, existem pessoas que falam diferente por serem de outras famílias, de outras cidades ou de outras regiões do país. Essas modalidades de nossa língua são chamadas de quê? De variantes linguísticas, que apresentam mudanças em razão das condições etárias, sociais, culturais e regionais dos indivíduos que a compõem. Vamos aqui para o nosso slide. Todas as variedades linguísticas são eficazes na comunicação verbal e possuem valor nas comunidades em que são faladas. Por isso, não existe um jeito certo de falar, nem um dialeto superior a outro. Quando se fala do exemplar correto, fala-se de uma forma eleita entre as várias formas de falar que constituem a língua histórica. Razão porque o eleito não é nem correto nem incorreto. Como a língua ela é considerada reflexo da cultura e determinante de formas de pensamento, pessoal, o código linguístico não apenas reflete a estrutura de relações sociais, como também as regula, ok? Vamos ver aí no slide. O homem ele aprende a ver o mundo pelos discursos que assimila e, na maior parte das vezes, reproduz esses discursos em sua fala. Se a consciência é constituída a partir dos discursos assimilados por cada membro de um grupo social e se o homem é limitado por relações sociais, não há uma individualidade de espírito nem uma individualidade discursiva absoluta. Então, a organização que os interlocutores associam a um determinado discurso é um reflexo da forma pela qual o conteúdo ele é visto como coeso pelo ouvinte, ficando dessa forma armazenado em sua mente, certo? Vamos aqui para o nosso slide. Outros fatores que contribuem para a representação mental que os ouvintes têm do discurso são os conhecimentos prévios de como as coisas acontecem no mundo real, juntamente com as suas expectativas sobre o que o falante pretende dizer. Então, gente, as representações mentais, elas não ficam limitadas apenas à compreensão do discurso, mas elas são instrumentos mais gerais e fundamentais à cognição humana. Discurso aqui é um modo de criar representações comparáveis àquelas que derivamos da nossa percepção direta do mundo. Então, a sua fala, ela revela mais do que o pensamento do falante. Ela revela também o seu nível cultural, a sua posição social, a sua capacidade de adaptação a certas situações, o seu grau de timidez, enfim, a sua forma de se ver o mundo. Falar é transformar, é pré-requisito
para uma sociedade mais justa e igualitária, certo? Encerramos aqui essa